Boa tarde, amigos de Cristo. Nessa tarde quero trazer algo sobre o que é a justiça de Deus. A justiça é um atributo de Deus, é uma das suas características próprias. Ser justo é uma qualidade fundamental da natureza de Deus. A justiça de Deus se manifesta através de Jesus Cristo e é expressa nas suas ações e no cumprimento das exigências da perfeição do próprio Deus. A Bíblia diz que a justiça de Deus se revela através do Evangelho, Romanos 1,17. As boas novas da mensagem de salvação anunciadas ao longo de todas as Escrituras se cumpriu na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Encontramos na palavra de Deus o padrão para toda a justiça que precisa ser cumprida por todas as pessoas. Justiça eterna. Mas o que é justiça? Em termos gerais, justiça é dar a cada um o que lhe é de direito, o que merece, é estar em conformidade com o que é justo, correto. A maioria das pessoas possui algum senso de justiça. Todos temos consciência de estar num mundo de injustiças e, mesmo não sendo muito justas, as pessoas falam ou reclamam a falta de justiça. A justiça é questionada quase sempre quando a requeremos em nosso favor ou quando achamos que alguém merece ser punido ou castigado. Buscamos a nossa justiça própria, carregada de egoísmo, quando queremos ser favorecidos, mas normalmente queremos esquecê-la quando ela acusa-nos. Parece que a justiça própria parece estar sempre acima da justiça comum, merecida por todos. Mas será a justiça humana tão distante da justiça de Deus? Infelizmente, a justiça dos homens está carregada de injustiça. Justiça versus injustiça. Deus é perfeito, reto e plenamente justo. Por isso age sempre em conformidade com sua justiça. A justiça de Deus é reta e cheia de misericórdia. Ele reprova e condena a injustiça, porque esta causa destruição e morte. Quando alguém comete injustiça, os danos destrutivos do mal e da morte afetam diretamente ao próprio transgressor, aos outros a quem ele prejudica, além de comprometer a sua relação com Deus, com o mundo e com os seus semelhantes. Um bom exemplo dos danos causados pela injustiça é a história dos irmãos Caim e Abel, na Bíblia, em Gênesis 4, do 1 ao 16. Movido por inveja e maldade, Caim mata o seu próprio irmão. Esse pecado destruiu a vida do inocente Abel, afastou Caim de Deus e da sua família, trouxe maldição à terra. Ao seu trabalho e a sua vida terá sido consumida pelos sentimentos de rejeição, culpa e medo. Deus o afastou, castigando-o pelo seu crime, mas o tratou com misericórdia, colocando-lhe um sinal para preservar a sua vida. Assim funciona a justiça de Deus. É revestida de misericórdia. Veja aqui o que a Bíblia fala sobre injustiça. Justiça e misericórdia. A justiça de Deus e a misericórdia. Quando pensamos em justiça, logo nos vem à mente o merecido castigo e a punição por algo de errado que se faz. Estas ideias não estão de todo erradas, mas graças a Deus que a sua justiça é diferente da nossa. A justiça humana é falha, parcial, corrompível e muitas vezes mesquinha. Isto é, segundo a nossa justiça, o outro merece sempre ser punido e pagar as consequências dos seus erros. Mas quando somos nós a parte culpada, buscamos sempre recursos para nos auto-inocentar. A justiça de Deus, por outro lado, é leal, reta e infalível. Além disso, a justiça divina é misericordiosa e não oprime ninguém em seu juízo. Jó 37 e 33. A justiça de Deus caminha
de mãos dadas com sua misericórdia. A compaixão de Deus é a disposição graciosa que Ele manifestou de se compadecer da condição humana, desde a criação até o final dos tempos. Nesta oferta amorosa, Ele considera o nosso estado miserável e oferece perdão total ao pecador arrependido, quando este crê na sua bondade e aceita o seu favor. Contudo, para satisfazer a justiça, esta exige que o culpado seja punido pela sua injustiça. Deus decidiu atribuir a culpa a si mesmo. Pelo seu amor e bondade, Jesus Cristo assumiu o nosso lugar e sofreu a punição pelas nossas injustiças, pelos nossos pecados. Através da fé, fomos substituídos graciosamente por Jesus. Jesus e a justiça de Deus. Jesus cumpriu toda a justiça. Foi justo e misericordioso em toda a sua vida e ministério aqui na terra, sem nunca ter pecado. Através dele, Deus revelou a sua vontade para os seres humanos. A sua vida dividiu a história da humanidade, sendo ele o maior exemplo e a perfeita justiça que os homens almejavam. Graças a ele, todos podem ter acesso à justiça de Deus, conhecendo-o através da Bíblia e da vida de Jesus Cristo. Quando o homem crê em Jesus, é justificado pela fé. Porém, quando descumpre a sua vontade e rejeita Deus, age como injusto e desobediente. Essa injustiça, falha, transgressão, maldade, erro, corrupção, também é chamada de pecado na Bíblia. 1 João 5,17. O pecado presente na humanidade torna a nossa justiça falha e limitada. Isaías 64,6. Por isso, todas as pessoas precisam de um recurso fora de si mesmos para se aproximarem de Deus. Para resolver o problema do pecado que precisa ser punido, Romanos 6,23, que diz que o salário do pecado é a morte, Jesus se entregou para cumprir a exigência da sua perfeição. A justiça foi feita, foi plenamente cumprida em Cristo, sendo punido pelo pecado da humanidade. Com a morte de Jesus, o preço da dívida da culpa e condenação foi pago. Todos que creem nele podem desfrutar do perdão de pecados. Pelos méritos de Jesus, todo que busca a sua justiça é considerado justificado e aceito por Deus. Você pode confiar na justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Creia nele e será salvo.